E o livro tá uma graça, né, Dago? A gente estava dando uma folhada nele. Ele pode-se até dizer de leitura rápida, tem 50 e poucas páginas, é bem colorido, ele remete bem essa capa a essa fase da adolescência. E quero te perguntar sobre isso, né, Dago? Qual é esse período que a gente chama de adolescência? Sim. Eu estava dando uma olhadinha também na introdução, você diz... Na apresentação sua, você é a mais velha de quatro irmãos, né? Como que foi essa sua adolescência? Ela te inspirou a trabalhar nessa área? Na verdade, o fato de eu ser terapeuta familiar, eu acho até bem engraçado, né? De senso comum, as pessoas falam muito daquela família estruturada. Dentro da psicologia, a gente gosta de falar de dinâmica, porque quando você fala que você não tem uma família estruturada, dá uma sensação ruim, né? Que você estava, desestruturado. Então, a gente fala de dinâmica familiar. Minha dinâmica familiar é um pouco diferente. Eu tenho 3 irmãos. Eu cresci a maior parte do meu tempo com meu irmão. Ele é 2 anos e 9 meses depois São 3 homens e você? Não. Aí, quando eu tinha 15, nasceu minha irmã. Eu tenho uma irmã de 12. E aí, os meus pais se separaram. E eles eram casados, eles ficaram casados uns 16 anos, se casaram muito novos. Então, quando se separaram, tanto meu pai quanto minha mãe estavam... O meu pai hoje tem 48 anos, eu tenho 27 e meu pai tem 48. Então, na época, o meu pai casou de novo. E aí, ele e minha madrasta engravidaram, né? Então, eu tenho um irmão hoje de 5 meses. Olha só, eu tenho 27. Bebê. Aí eu tenho os 2 filhos e um irmão de 5 meses. Eu falei assim, nossa, é muito bacana conseguir conversar sobre essa questão de família. Eu falo, só as experiências pessoais, a gente já tem várias situações aí. É um laboratório, né? Exatamente, exatamente. A minha adolescência como um todo, como é que eu consigo dizer? Eu não me considero que dei muito trabalho para os meus pais. Embora a separação dos meus pais aconteceu justamente na fase... Eu tinha 15 anos, meu irmão estava com 13, 12. E o que acontece? Eu sempre fui muito próxima ao meu pai. Meu pai, a gente tem uma conexão maior. Ele era pastor de igreja e tudo. E eu acho que várias coisas contribuíram para um amadurecimento precoce, sabe? Desde sempre eu era mais madura. E eu acho que isso começou, além dessa questão desse incentivo, quando eu era bem pequena mesmo. Quando eu tinha uns 3, 4 anos, eu tive estrabismo, né? Uma questão um relaxamento do nervo, né? Eu não nasci com essa condição, mas começou. E os meus pais contam que eles ficavam tipo assim, Débora, para de brincar com isso. Mas não, eu não percebia, né? E aí, quando de fato o olho ele teve essa questão, eu tinha 4 anos, né? Eu estava entrando na escolinha. E aí eu usei tampão e tudo, até ser uma questão de cirúrgica mesmo. Precisei fazer a cirurgia. E aí, eu acho muito bacana como os meus pais, e principalmente o meu pai, conseguiu lidar com isso. Eu acho que essa questão da maturidade precoce começou ali. Porque tem toda uma questão de bullying que você passa na escola, uma questão de autoestima. Nós estamos falando de 4, 5 anos, você está entrando assim na escola, e aquela questão toda. Eu citei o fato dele ser pastor, porque também tinha as responsabilidades de igreja, né? E eu lembro que aconteceu uma vez que eu estava na escola e o bullying, né? Eu escutava algumas pessoas fazendo alguns comentários, zoando, né? Eu voltei para casa muito mal, óbvio, isso aí acontece. E o meu pai, eu cheguei e falei assim, pai, eu tô muito triste. Ele, o que tá acontecendo? O pessoal ficou falando assim, assado. E aí, era o zarolha, né? A forma como eles falavam. Aí ele chegou, e é engraçado que é por crianças, dói, né? Hoje por a gente crianças. ri, mas isso dói. O bullying é algo muito sério que a gente pode falar melhor mais pra frente de novo. E aí, ele olhou para mim, ele me levou no espelho, ele falou assim, o que estava acontecendo? Aí eu falei que eles estavam chacotando e tal. Ele virou para mim e falou assim, minha filha, olha pro espelho. Seu olho é torto? Eu falei, é. E ele falou assim, então, tipo assim, a gente precisa encarar que é uma realidade. Isso é uma realidade. Só que cada um tem para oferecer o que tem. A gente estamos fazendo os exames, a gente está vendo o que pode ser feito.
Quando o seu olho consertar, ninguém vai poder falar isso. E o que a gente vai poder falar sobre essas pessoas? Será que isso tem como consertar? Que linda lição, hein? Nessas pessoas? Eu nunca esqueci, eu era bem pequena. Então, embora teve essa questão que foi um fator, assim, de peso, nunca me trouxe um sofrimento, por incrível que pareça. Porque eu encarei assim, só que aí também ele começava, você é muito inteligente. Eu fui pra escola, eu já sabia ler, eu gostava, sempre fui inserida no mundo dos livros mesmo, até porque a atividade física era bem ruim. Aí já não tinha essa questão de baixa autoestima, então eu ficava muito assim, lendo. E aí os adultos gostavam de conversar comigo, eu achava um máximo estar conversando com os adultos. Então essa questão de maturidade, ela foi semeada lá atrás, sabe?